Livro A Querida Professora, autora Sidneia Nunes Guimarães. Março 2021. O que é história? Poema. História, abro aspas, estudo do homem no tempo, fontes históricas ou documentos históricos, registros deixados pela ação humana ao longo de sua história, fecho aspas. História, mudanças, passado humano, abstração, angústia do passado, passado nebuloso. Pensamos na angústia do passado, passados e presentes, vivemos nossas tristezas e alegrias, estudamos os nossos ancestrais. Reconstruímos o nosso passado na história. História. Refletimos o ser humano, nossa percepção sobre o tempo. História de um tempo passado. Nossas tristezas, nossas lágrimas com o passar do tempo. Nossos documentos, nossas memórias se perdem no tempo, na complexidade do passado. E assim vamos pensar, refletir, interpretar e raciocinar. Abro aspas. Você precisa conhecer o passado para se situar no presente e poder construir o futuro. Fecho aspas. Abro aspas. Você tem que conhecer a história para dar uma determinada opinião. Fecho aspas. Quem é o ser humano ao longo do tempo? É bom sabermos que, abro aspas, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, fecho aspas. É belo e maravilhoso sermos mais humanos, crermos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e construirmos um mundo melhor. Livro A Querida Professora, autora Sidneia Nunes Guimarães, março de 2021. Caríssimas amigas, caríssimos amigos, boa tarde. O ensino, a aprendizagem, o saber, o conhecer sobre o que é história é essencialmente importante. Vejam só a importância do referido conteúdo e da interpretação no processo ensino-aprendizagem para a vida e para o dia a dia de todos nós.
Vamos refletir, raciocinar. Nós não podemos nos esquecer da importância de sabermos sobre o que é história. O que é história? Abro aspas. A história é o estudo do homem no tempo, a partir dos registros deixados por essa ação humana ao longo de sua história. Essas marcas, esses registros da passagem humana na face da Terra, nós vamos dar o nome de fontes históricas ou documentos históricos. Os elementos da ciência da história. O homem, o ser humano, a humanidade, o tempo e as fontes ou documentos históricos, que são as marcas deixadas pela ação humana ao longo do tempo. Fecho aspas. O que é história? Abre aspas. A história serve para estudar o passado humano, para entender o meu presente, para entender o meu momento, para entender o meu mundo. É refletindo juntos com os nossos ancestrais que nós vamos entender o que nós somos. E quem sabe até conseguimos organizar melhor até as futuras ações. Ou seja, a história é o estudo do passado humano, para você entender o seu presente e tirar uma direção e uma diretriz, um caminho no horizonte para o seu futuro. Nos elementos da ciência da história, nós podemos estudar os cachorros, as vacas, os elefantes, professora? Não, porque, abro aspas, os elementos da ciência da história são o homem, o ser humano, a humanidade, o tempo, e as fontes ou documentos históricos, conforme eu falei anteriormente. Fecho aspas. Respondeu a professora. O que é história? Abro aspas. História é o estudo do passado. Estudamos história para não voltarmos a cometer os mesmos erros no presente. Fecho aspas. Está certo? Perguntou a professora. Abro aspas. Não, respondeu uma aluna. Abro aspas. Isso está completamente errado. Se fosse verdade, não haveria mais guerras, fome, preconceitos, desigualdade, intrigas políticas, etc. Fecha aspas. Parabéns, caríssima aluna, disse a professora. A história estuda a vida humana através do tempo. O que os homens fizeram, pensaram ou sentiram enquanto seres sociais. O historiador, por meio do método científico, investiga, interpreta criticamente os acontecimentos, buscando resgatar a memória da humanidade e ampliar a compreensão da condição humana. Seu trabalho baseia-se principalmente nas pesquisas através das fontes históricas. Fecho aspas.
respondeu a professora. O que são essas fontes históricas? Perguntou um aluno. Abro aspas. São vestígios que permitem a reconstituição da história, como utensílios, fósseis, cartas, traduções, pinturas, fotografias, filmes e muitas outras. Vale lembrar que essas fontes não definem a verdade do que ocorreu. Fecho aspas, respondeu a professora. Por que essas fontes não definem a verdade do que ocorreu, professora? Perguntou uma aluna. Porque, abro aspas, a história é feita de versões. Ela é uma ciência humana. Os seres humanos estão passivos a erros, respondeu a professora. Fechou aspas e respondeu a professora. As ciências humanas podem chegar à verdade absoluta, professora? Perguntou um aluno. Não, abro aspas. Nenhuma ciência humana pode chegar à verdade absoluta, senão seria exata e não humana. Fecho aspas, respondeu a professora. O que é história? Abro aspas. Existe diferença entre história com H maiúsculo, história com H minúsculo e história com E. História, enquanto a ciência humana, assunto de pesquisa, produção acadêmica, de análise, é história com H maiúsculo. Toda vez que nós nos referimos à história com um conto, uma narrativa, você ouviu falar, não que não precise de comprovação nem estudo, é história com H minúsculo. História com E. Um conto, uma fábula. Exemplo, a gata borralheira, a fazenda do tio Neco, história de A a Z. História com E, um conto, um relato. Um conto, um relato. É história com H minúsculo ou história com E? Perguntou a professora. História com H minúsculo é um conto, um relato. Alguém conta alguma coisa. Respondeu uma aluna. Está certo. História com H minúsculo é realmente um conto, um relato. O que é história? História é a ciência que estuda o passado para compreender o presente e se preparar para prever o futuro, entre aspas. Está certo? Perguntou a professora. Não, respondeu uma aluna. Parabéns, disse a professora. E a professora continuou falando, entre aspas. Não, existem vários erros nessa frase. Fecho aspas. Continuou falando a professora. Abro aspas. Abro aspas.
Historiador nenhum é capaz de ver o que vai acontecer daqui a alguns anos. Fecho aspas. O historiador consegue, através do estudo do passado, usá-lo como referência para o nosso presente e ele tenta, vislumbra o futuro que a gente quer, que a gente almeja. Nada garante que vamos conseguir. Essa história aqui, a história se repete, não é verdade, disse a professora. Por que não é verdade, professora? Perguntou uma aluna. Por quê? Abro aspas. Toda a história é fruto do seu tempo, dos seus acontecimentos, daquela sociedade, daquele tempo histórico, daquele espaço. Fecho aspas. Abro aspas. A história não é uma narrativa linear. Com o passar do tempo, a história vai sofrendo alterações, avanços, retrocessos. Não é porque algo aconteceu daquela forma lá atrás, vai se repetir daqui a alguns anos. Fecho aspas, e disse a professora. Por que a história não se repete, professora? Perguntou uma aluna. Abro aspas. Porque, além da história não ser linear, existem algumas adversidades, além do caminho que muitas vezes foge da ação humana. Por exemplo, interferência da natureza, períodos de muitas secas ou chuvas, terremotos, muitas vezes interferências biológicas, por exemplo, o coronavírus, Covid-19, que vem trazendo para nós uma situação de pandemia que ninguém havia previsto. A história não pode ser prevista. Fecho aspas. Respondeu a professora. O que estuda o historiador, professora? Perguntou uma aluna. Abro aspas. O historiador estuda o passado, o presente. Ele não consegue prever o futuro. Fecho aspas. O que é história, professora? Perguntou uma aluna. A história é a ciência que estuda o homem no tempo, respondeu a professora. E a professora continuou falando. Abro aspas. Toda vez que você pensar em um determinado tempo que existe ser humano, existe história. Fecho aspas, disse a professora. O que é história? Abro aspas. É chamada de história o conhecimento que estuda as ocorrências do passado. Fecho aspas, disse a professora. História é ciência, professora? Perguntou uma aluna. Existem linhas de pensamentos que falam que sim. Existem historiadores que definem essa ciência de modos distintos. Abro aspas. A história estuda as ações dos seres humanos através do tempo, investigando seus pensamentos e suas consequências, disse a professora.
A história se pesquisa ao longo dos anos. Entre aspas. Eu gosto de pesquisar. Eu sonho em estudar história, fazer curso de história na faculdade, disse uma aluna. Parabéns, disse a professora. Abro aspas. Tempo. Passado, presente e futuro. Fecho aspas. Através da história, estudamos as causas e as consequências da pré-história até os dias de hoje. Entre aspas, disse a professora. O que é história? Entre aspas. História, palavra do grego antigo, tem significado investigação. O termo foi consagrado por Heródoto, um pensador grego. Ele nasceu em Halicarnasso, na Grécia, em 485 a.C. História é a obra máxima de Heródoto, fecho aspas, disse a professora. Heródoto viveu no século V a.C., disse a professora, entre aspas. Entre aspas, o historiador é um investigador. O historiador é um investigador, professora? Perguntou um aluno. Sim. Abro aspas. O historiador é um investigador do passado, fecho aspas, respondeu a professora. Qual é o trabalho do investigador, professora? Perguntou uma aluna. Abro aspas. O trabalho do historiador é o de descobrir como foi o passado, fecho aspas. Qual é a missão do historiador, professora? Perguntou uma aluna. Abro aspas. A missão do historiador é de realizar uma pesquisa objetiva e irracional dos eventos ocorridos em épocas e em memoriais, fecho aspas.